Bem-vindos ao Terror da Meia-Noite, o portal do terror. Prepare-se para mergulhar no lado mais sombrio da humanidade, onde o inexplicável se torna realidade e o medo espreita nas sombras. Se você é corajoso o suficiente para enfrentar histórias arrepiantes, lendas urbanas e enigmas inexplicáveis, você está no lugar certo. Mas não vá a algum lugar. Certifique-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sinistro sininho de notificações para não perder nenhum de nossos relatos aterrorizantes. Junte-se à nossa comunidade de amantes do terror e compartilhe a adrenalina das histórias que não ousamos contar no escuro. Prepare-se para o desconhecido, pois a cada vídeo, uma nova jornada ao coração do terror aguarda. Não perca! Inscreva-se agora! Meu nome é Alex Turner, e as sombras que vou compartilhar com vocês são um eco daquelas noites sombrias que desafiam a lógica e assombram meus pensamentos. Trabalhando como segurança noturno em um prédio de escritórios aparentemente comum, eu me via envolto em uma atmosfera que oscilava entre o ordinário e o extraordinário. Era uma noite como qualquer outra, com a cidade mergulhada no silêncio que só a escuridão pode trazer. Meu turno começou como de costume, com o barulho monótono dos meus passos ecoando pelos corredores vazios do prédio. As luzes fracas e os zumbidos dos equipamentos eletrônicos davam vida a uma melodia noturna que, em circunstâncias normais, teria sido entediante. À medida que a noite avançava, no entanto, comecei a perceber suas irregularidades. Pequenos ruídos que, em uma noite comum, seriam ignorados, vieram a se destacar. Passos suaves, murmúrios distantes e ocasionais o rangido de uma porta que parecia ter uma existência própria. Decidir uma rodada mais completa pelo prédio, uma decisão que desencadearia uma série de eventos inexplicáveis. À medida que percorria os corredores, percebia sombras se movendo nos cantos dos meus olhos, sempre fugindo da minha visão direta. No início, atribuí isso à fadiga noturna, mas a sensação de ser observada não me abandonou. Ao chegar a um dos andares superiores, a atmosfera mudou significativamente. A luz que emanava das lâmpadas piscava intermitentemente, criando sombras dançantes nas paredes. Uma corrente de ar frio percorreu o corredor, fazendo meu uniforme arrepiar. A sensação de estar sozinho se transformou em algo mais sinistro, como se eu compartilhasse aqueles corredores com algo que não podia ser visto. Foi quando ouvi um som abafado vindo de uma sala isolada. A porta estava entreaberta, revelando uma luz fraca e tremeluzente no interior. Ao empurrar a porta, parei-me com uma cena que desafiava qualquer explicação racional. Na sala, velas estavam dispostas em um padrão intricado no chão. Símbolos desconhecidos eram desenhados nas paredes com uma substância que parecia ser sangue. No centro da sala, uma figura encapuzada realizava um ritual, murmurando palavras em uma língua que fazia arrepios percorrerem minha espinha. Uma presença indescritível pairava no ar, uma energia que parecia distorcer a própria realidade. Eu estava imobilizado pela visão, incapaz de acreditar no que via. Os encapuzados, como se sentissem minha presença, pararam seus cânticos, e lentamente, viraram-se na minha direção. O encontro foi fugaz, pois, em um piscar de olhos, as velas se apagaram e a sala mergulhou na escuridão. A figura encapuzada ali diante dos meus olhos incrédulos. A sala, que momentos antes estava impregnada com uma presença sobrenatural, agora parecia ser apenas um aposento comum. Sacudindo-me da perplexidade, continuei minha ronda, mas a atmosfera sinistra aconteceu. À medida que me aproximava do termo do meu turno, os ruídos se intensificavam. Sons arrastados, passos apressados e agressivos, um sussurro inaudível ecoavam pelos corredores, tornando cada passo um desafio para minha sanidade. O relógio marcava o final da minha jornada noturna quando, ao chegar à recepção, uma última surpresa aguardava. No espelho, por um breve instante, vi refletida uma figura que não era minha. Olhos vazios me encaram, e um sorriso sinistro curvava os lábios antes de desaparecer na escuridão. Ao sair do prédio, a manhã começava a clarear o céu. O sol nascia,
dissipando as sombras que dançavam ao meu redor durante a noite. O prédio dos escritórios, iluminado pela luz do dia, parecia novamente comum, como se os eventos da noite anterior fossem apenas fruto da minha imaginação. Mas a lembrança daquela noite assombraria meus sonhos e minha vigília. O desconhecido que habita nas sombras, os rituais macabros e as figuras encapuzadas continuam a desafiar minha compreensão da realidade. Aquela noite me deixou com a certeza de que, nos recantos mais escuros da noite, mistérios que escapam à razão podem se desdobrar, lançando uma sombra que permanece além do alcance da luz do dia. Eu chamo Daniel Reynolds, e o relato que compartilho agora é um capítulo aterrorizante da minha vida como vigiado noite em uma antiga fábrica. As experiências que vivi naquelas noites transformaram minha compreensão da realidade e desencadearam um medo profundo que ainda me assombrava. Aquela fábrica, há muito abandonada, tinha uma aura sombria que se intensificava à medida que a luz do sol se despedaçava no horizonte. Meu turno começou quando as sombras se expandiram, e a escuridão assumiu o controle do vasto complexo industrial. Naquelas noites, eu era o guardião solitário de um reino onde o desconhecido se movia nas sombras. Uma noite em particular, enquanto patrulhava os corredores vazios, percebia um som sutil, como se máquinas enferrujadas ganhassem vida. À medida que me aproximava da origem do ruído, uma sensação de desconforto começou a me envolver. As máquinas não deveriam funcionar mais, a fábrica estava em silêncio há décadas. Ao chegar a uma sala isolada, parei-me com uma visão perturbadora. Máquinas antigas, cobertas por lençóis empoeirados, estavam em movimento. As engrenagens rangiam em um ritmo irregular, e as correntes se balançavam como se obedecessem a um comando invisível. Meus olhos não puderam acreditar no que estavam testemunhando. Decidi registrar o evento, pegando meu celular para tirar fotos da cena surreal diante de mim. No entanto, ao olhar para a tela, as imagens mostravam apenas a sala vazia, como se a realidade capturada pelas lentes do meu celular fosse diferente daquela que via com meus próprios olhos. O medo começou a se insinuar em mim. Determinado a explorar mais a fundo, continuei minha patrulha pela fábrica. Cada passo ecoava nos corredores, a sensação de ser presente aumentava a cada momento. As sombras decidiram se mover independentemente, desafiando as leis da física. Ao entrar em uma área mais afastada, descubro uma sala secreta escondida nos limites da fábrica. A porta rangeu ao abrir, revelando uma sala iluminada por velas dispostas em um padrão místico. No centro, uma figura encapuzada realizava um ritual, manipulando objetos antigos e sussurrando palavras em uma língua desconhecida. A figura não pareceu notar-me imediatamente, mas quando finalmente esconde os olhos na direção, sente uma onda de frio percorrendo minha espinha. Seus olhos, ocultos pela escuridão do capuz, parecem penetrar minha alma, como se ela tivesse conhecimento da minha presença há muito tempo. Decidi recuar, mas no momento em que virei as costas, a atmosfera na sala mudou. O som de risos distantes preencheu o ar, ecoando de todas as maneiras. Olhei ao redor, mas não havia ninguém além de mim e da figura encapuzada. Fui tomado por uma sensação de desespero quando as velas se apagaram abruptamente, mergulhando na sala na escuridão total. Tropecei para sair da sala, mas os risos continuaram, aumentando em intensidade à medida que eu corri pelos corredores labirínticos da fábrica. Quando finalmente alcancei a saída, a fábrica estava imersa em um silêncio sepulcral. A aurora começava a iluminar o céu, e a fábrica abandonada reassumiu sua fachada serena, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Minhas experiências de compartilhar minha experiência com colegas de trabalho e superiores foram recebidas com ceticismo e descrença. A fábrica, para todos os outros, era apenas um prédio abandonado. A figura encapuzada, os risos sobrenaturais e as máquinas ganhando vida eram eventos que apenas eu testemunhei, um testemunho solitário do inexplicável. Desde aquela noite, meus turnos na fábrica sofreram uma luta constante contra o medo do desconhecido. As sombras que dançam nos corredores e os ecos distantes dos risos me assombram,
enquanto tento reconciliar a realidade com o inexplicável. A fábrica, uma vez um local de trabalho, tornou-se um portal para o sobrenatural, uma fronteira onde as leis naturais cedem espaço ao insondável. Cada turno da noite é uma jornada através dos véus da escuridão, onde o macabro se mistura com a realidade, e o medo se torna uma sombra constante. Me chamo Benjamin Reis, e o que vou relatar aconteceu durante um dos turnos mais aterrorizantes que já vivi como vigilante noturno em um prédio de escritórios. Aquela noite, normalmente silenciosa e monótona, transformou-se em uma jornada pelos recantos mais sombrios da minha mente. O prédio onde trabalhava era uma torre de vidro que se erguia imponente no centro da cidade. A luz do dia era um lugar vibrante, cheio de movimento e atividade. No entanto, à medida que o sol se punha, ele se transformava em um monólito silencioso, suas janelas refletindo a escuridão que envolvia a cidade adornada. Minha primeira pista daquela noite seria diferente ocorreu quando uma luz de emergência piscou nos corredores. Uma falha elétrica ocasional não seria motivo de preocupação, mas uma sensação de inquietação se instalou em mim, como se o próprio edifício estivesse suspirando com uma presença oculta. Enquanto realizava a minha ronda habitual, percebi uma porta entreaberta em uma ala menos frequentada. Era uma sala de reuniões esquecida, mas a luz fraca de um projetor intermitente iluminava a sala de maneira inquietante. Ao entrar, parei-me com uma apresentação automática que parecia se mover por vontade própria. Gráficos e imagens distorcidas eram feitos especificamente na parede, formando padrões perturbadores que mudavam sem aviso. Símbolos estranhos e figuras abstratas dançavam na tela, criando uma sensação de vertigem. Tente desligar o projeto, mas os botões não respondem. Cada tentativa só aumentou a intensidade das projeções. Ao deixar a sala, a atmosfera nos corredores tornou-se ainda mais estranha. O zumbido distante de conversas sussurradas enchia o ar, como se vozes fantasmas estivessem tramando em salas vazias. Sombras dançavam nas paredes, assumindo formas que desafiavam qualquer explicação lógica. Enquanto avançava pelos andares, uma sensação de déjà vu começou a me envolver. Passei por portas que interessa levar a lugares que eu já tinha visitado, mesmo que saiba que aqueles passageiros não deveriam ser familiares. Era como se o próprio espaço estivesse se contorcendo e reescrevendo sua arquitetura diante dos meus olhos. Cheguei a uma sala de reuniões idênticas do início da noite. O projetor, agora operando em um frenesi caótico, projetou imagens que removeram medos ocultos de minha mente. Rostos distorcidos, sombras insondáveis e lugares que eu nunca visitei, mas que estranhamente familiares. Enquanto eu tentava compreender a realidade que se desdobrava diante de mim, uma figura sombria emergiu da penumbra. Um vulto encapuzado, olhos invisíveis fixos em mim. O medo gelou meu corpo, paralisando-me enquanto a figura se aproximava lentamente. A sala mergulhou na escuridão, e quando as luzes retornaram, a figura havia desaparecido. Eu estava sozinho, cercado por móveis empoeirados e a frieza silenciosa do escritório deserto. Mas a sensação de que algo espreitava nas sombras persistiu, como se uma parte daquela presença permanecesse oculta, observando-me de algum lugar além da percepção humana. O restante da noite foi uma espiral surreal de acontecimentos inexplicáveis. Vozes indistintas ecoavam pelos corredores, portas rangiam abrindo e fechando por conta própria, e o projetor continuava a exibir imagens que desafiavam qualquer explicação racional. Ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol iluminaram o horizonte, a normalidade retornou ao edifício. O prédio de vidro reassumiu sua fachada tranquila, como se os acontecimentos da noite anterior fossem apenas fragmentos de um pesadelo. No entanto, a lembrança daquela noite gravada na minha mente, uma cicatriz psicológica que me lembrava de que, mesmo nos lugares mais familiares, o desconhecido pode se manifestar de maneiras que desafiam toda a razão. O edifício de escritórios, agora envolto em um véu de mistério, permanece como um monumento ao inexplicável, lembrando-me de que, mesmo na aparente normalidade, o macabro pode espreitar nos cantos mais obscuros da noite.
Meu nome é Samuel Harper, e o relato de que trago é uma narrativa sombria de uma noite que se desenrolou de maneira perturbadora durante meu turno como vigia em um antigo sanatório abandonado. Este foi um capítulo que transcendeu os limites da razão humana e me deixou com cicatrizes emocionais que perduraram até hoje. O sanatório, conhecido como Sanatório Ridgeville, erguia-se majestosamente no topo de uma colina isolada. Durante o dia, suas paredes de pedra cinza refletem histórias de um passado sinistro. À noite, no entanto, a estrutura ainda adquiriu uma presença aterrorizante, como se as almas doentes do passado ainda ecoassem pelos corredores sombrios. Minha rotina noturna começava com a chave enferrujada que girava na fechadura principal, ecoando como um suspiro melancólico. As luzes fracas criavam sombras dançantes nos corredores estreitos, e o cheiro de mofo impregnava o ar, um lembrete persistente do abandono que o sanatório conheceu. Naquela noite, algo parecia diferente desde o início. Um vento gélido soprava pelos corredores, fazendo as portas rangerem como vozes inquietantes. Enquanto percorria os andares, notei que as celas estavam agora entreabertas, como se algo tivesse libertado sua presença nas profundezas do sanatório. Ao adentrar uma das celas, parei-me com uma pintura surreal nas paredes. Símbolos estranhos e figuras distorcidas cobriram cada centímetro, como se a própria insanidade tivesse sido descoberta para a argamassa. No centro da sala, uma vela queimava, lançando sombras grotescas que incluem a própria vida. Enquanto continuava a patrulhar, a sensação de ser distribuída aumentava. Murmúrios indistintos preenchiam o ar, vozes que surpreendentemente sussurram palavras em uma língua esquecida. Cada vez que eu me aproximava, as vozes se distanciavam, como se pertencessem a uma dimensão além da minha compreensão. Ao chegar ao andar mais baixo, um cheiro pungente de desinfetante invadiu o ar. As portas de uma sala de tratamento estavam entreabertas, e a luz tremula de uma lâmpada antiga projetava sombras distorcidas nas paredes. Ao adentrar, parei-me com uma cena que desafiou minha sanidade. Equipamentos médicos antigos estavam dispostos de maneira caótica, e na maca central, uma figura coberta por um lençol se erguia. O lençol tremulava como se algo estivesse se movendo por baixo. Com o coração acelerado, afastei o lençol, apenas para encontrar a maca vazia. A sala mergulhou na escuridão quando as luzes piscaram e, por um breve instante, vislumbrei vultos sombrios movendo-se rapidamente pelo ar. O frio que percorreu minha espinha era palpável, uma presença indescritível que me deixou imerso em uma sensação de horror inimaginável. Decidi verificar o arquivo do sanatório em busca de explicação, na esperança de entender o que poderia ter causado esses eventos inexplicáveis. No entanto, ao folhear os documentos, comparei-me com relatos de experiências paranormais, rituais obscuros realizados por pacientes mentalmente instáveis e eventos que desafiavam qualquer explicação racional. Ao longo da noite, os eventos se intensificaram. Sombras dançavam nos corredores, vozes sussurrantes ecoavam e portas rangiam em protesto. Em uma cela esquecida, encontrei uma mensagem escrita na parede com uma substância que parecia ser sangue, descrevendo um destino sinistro que aguardava aqueles que ousavam desafiar os segredos do sanatório. Quando o sol começou a surgir no horizonte, encerrando meu turno, a sensação de colapso foi momentânea. No entanto, as imagens perturbadoras daquela noite continuaram a assombrar meus sonhos, como se as sombras do sanatório Ridgeville deixaram uma marca indelével em minha mente. Nunca compartilhei completamente minha experiência, temendo o ceticismo e o julgamento. O sanatório Ridgeville permanece abandonado, mas, em minha memória, continua a ser um reino de mistérios não resolvidos e terrores que desafiam a explicação. Cada turno noturno desde aquela noite é uma jornada pelo desconhecido, onde o macabro e o inexplicável se entrelaçam nas sombras que persistem além da compreensão humana. Meu nome é Emma Turner, e o que aconteceu naquela noite ainda ecoa em meus pesadelos como uma sinfonia de terror. Trabalhava como guarda noturno em um asilo abandonado, um lugar que já fora um refúgio para os mentalmente enfermos. Naquela noite,
Os ecos do passado justificadamente se materializaram de maneiras aterrorizantes. Ao entrar no asilo, as portas rangiam como suspiros de desespero. A luz espectral da lua filtrava-se pelas janelas empoeiradas, iluminando corredores que antes ecoavam com lamentos silenciosos. O estava saturado com o odor da decadência, como se as paredes guardassem segredos enterrados em suas entradas. Durante as primeiras horas, tudo parecia relativamente calmo. Eu realizava minhas rondas como de fantasia, o som solitário dos meus passos ecoando pelos corredores vazios. No entanto, à medida que o relógio avançava para as horas mais obscuras da noite, a atmosfera mudou. A sensação de ser observado cresceu, como se olhos invisíveis seguissem cada movimento meu. Portas que deveriam permanecer trancadas vieram a render e, em alguns casos, a ceder ao toque de uma força desconhecida. Sons sussurrantes permeavam o ar, vozes distorcidas que deixavam ecoar de um passado distante. Em uma ala abandonada, onde os pacientes mais perturbados costumavam ser isolados, deparei-me com uma cena que gelou meu sangue. Uma cadeira de rodas antiga balançava suavemente de um lado para o outro, como se alguém tivesse acabado de se levantar dela. Não havia vento naquela noite, apenas o silêncio pesado do asilo. Enquanto me aproximava para investigar, um ruído metálico ecoou de um dos quartos. Ao entrar, deparei-me com uma cama desarrumada, lençóis retorcidos como se alguém tivesse acabado de se levantar com pressa. A sensação de que não estava sozinho tornou-se quase insuportável. Fui atraído para uma época mais antiga, onde os pacientes foram submetidos a métodos arcaicos de tratamento. A luz da minha lanterna revelou maçãs enferrujadas e correntes pendentes do teto. Em uma das salas, encontrei registros antigos que descreviam procedimentos cruéis que agora seriam considerados inumanos. Enquanto eu lia esses registros, uma corrente de ar gelado passou por mim, apagando a luz da minha lanterna. Na escuridão, ouvi risos distantes, risos que compensam ecoar através do tempo, preenchendo os corredores com uma melodia sinistra. Ao restabelecer a luz, encontrei-me diante de uma porta que parecia ter sido lacrada por anos. À medida que a abertura, uma névoa fria se derramou pelos corredores. Uma presença indescritível pairava no ar, e a sensação de que algo além da compreensão humana estava à espera cresceu exponencialmente. No final da noite, enquanto retornava à entrada principal, ouvi um murmúrio vindo de uma sala de atividade deserta. Ao abrir a porta, vi figuras indistintas dançando ao redor de uma cadeira vazia. Sombras que abrangem absorvem a luz, criando um espetáculo macabro que me deixou paralisada de horror. Quando tentei fugir, as figuras se voltaram para mim, olhos vazios fixos na alma. Uma sussurrada gélido permeou o ar, murmurando palavras que eu não consegui entender, mas que me prenderam em um transe momentâneo. Foi como se o asilo abandonado tivesse ganhado vida, libertando almas atormentadas que buscavam uma conexão com o mundo dos vivos. Ao amanhecer, escapei daquele lugar assombrado, mas a experiência deixou cicatrizes em minha psique. Nunca mais consegui esquecer as imagens, os filhos e a sensação de estar enredado em um pesadelo que transcendeu a barreira entre o real e o sobrenatural. Desde então, o asilo permanece como um monumento sombrio em minha memória, um testemunho de que os resquícios do passado podem se manifestar de maneiras horripilantes, especialmente nas profundezas da noite onde o macabro encontra espaço para emergir.